Uberabão! Estamos aqui em Uberaba, Minas Gerais. Hoje para falar de genética bovina. Estamos numa das maiores empresas, se não a maior empresa de genética do mundo. Estamos aqui na ABS e hoje vamos conversar com muitas pessoas importantes que trazem genética para o campo, que trazem genética para as fazendas. Vamos lá acompanhar? Opa! E quem tá aqui? E aí, bem-vindo! Tudo bom? Bom, Como é que Plínio? tá? Firme? Tudo bem, graças a Deus. Aí, ó, quem tá aqui para receber a gente é Elinho Rezende, sanjoanense, meu amigo de longa data. Longa data. Foi meu professor, vamos dizer assim, lá no Hospital Veterinário da Você UFRJ. estagiou com a gente lá no hospital. Lá. Acho que você foi o segundo médico veterinário do hospital na parte de grandes lá, né? Sim, quando o Beto foi para a diretoria, aí me chamaram, eu fui trabalhando na parte de bovinos e equinos lá no hospital. Bacana. Dei aula também na semiologia de bovinos. Sempre gostou dessa área mesmo, né, Elinho? Sempre. Reprodução e grandes animais, Reprodução, né? Bovinos. Eu sempre trabalhei muito com bovinos leiteiros, né? Hoje em dia a gente trabalha um pouco diferente, mas sempre muito focado também em gado de leite. Legal. Quero te agradecer pela possibilidade de a gente estar aqui gravando com você. A ABS, que é uma empresa multinacional de grande porte, acho que se não é a maior do setor genético do Brasil, uma das maiores do mundo todo, né? Sim. E você nos possibilitou isso, quero te agradecer muito. Opa, de você nos receber aqui. Queria começar com você aqui contando um pouco da sua história, que mistura com a história da ABS, para depois a gente ir para o campo e começar a ver a tourada. A ABS aqui no Brasil já está indo para 50 anos já, né? E desses aí eu tenho uma participação bastante, que agora que eu retornei à ABS, já está fazendo 27 anos, né? E iniciei como técnico de leite, fui gerente do departamento técnico, leite, né, que é bem separado, o que é leite e o que é corte. Depois eu trabalhei nos serviços técnicos globais, trabalhando internacionalmente, e retornei em 2017 para a ABS Brasil, trabalhando mais na parte do departamento de banco de dados e inteligência de mercado. Entendi. Então você começou um pouco no campo, visitando fazendas, fazendo os acasalamentos. Um pouco não, muito. Começou ali no chão, vamos dizer assim, no chão da roça mesmo. A gente trabalhei muitos anos na parte de acasalamento, a gente desenvolveu todo esse programa aqui no Brasil, né? Hoje o departamento técnico leite, são 12 técnicos que estão no campo, né? Trabalhando diariamente com os proprietários de fazenda, levando soluções, levando serviços que ajudam o produtor a melhorar os resultados da fazenda. Legal. E essa base que você teve na botina suja ali de terra, ali visitando as fazendas, hoje te serve muito para o embasamento de todo o trabalho que você faz? Sim, porque a gente adquire um grande conhecimento do negócio genética, né? Tanto genética quanto reprodução, porque elas estão muito intimamente ligadas, né? Porque não adianta você ter um bom touro, um bom programa acasalando esses animais com as vacas da fazenda, se a vaca não emprenhar. Então precisa ter essa união da genética com a reprodução para a gente assegurar que as vacas vão emprenhar e vão levar o melhoramento genético para as gerações futuras. Dá o fruto mesmo do que a genética está trabalhando, né? Exato. Bacana, Elinho, bacana. E hoje você, como você disse aqui, hoje você gerencia esses dados gerais, tanto de corte e leite, vamos dizer assim, é um cerne de banco de dados está no seu setor? Hoje o nosso setor ele se comunica com todos os setores da empresa, né? Como você falou, serviços técnicos, a parte de genoma, toda a parte de relatórios genômicos, envio de amostra para o laboratório na Europa, para fazer os testes genômicos, os relatórios comerciais, análises de mercado,
Nós temos também um software de controle de rebanhos que também está ligado ao nosso departamento. Então é um departamento que se comunica com todas as áreas da empresa. Todas as áreas. E hoje, eu não sei, com certeza você deve ter esse dado, a ABS está em quantos lugares do mundo? São mais de 80 países que a ABS tem entre unidades próprias e distribuidores, né? Está presente no mundo inteiro praticamente, a gente pode falar. E depois, como vocês vão ver aí, a gente vai rodar um pouco a central, vocês vão ver a quantidade de tecnologias e inovações que a empresa tem, é o que faz ela ser, sim, a líder no desenvolvimento do mercado, né? Porque a ABS tem essa característica muito própria. Por exemplo, os botijões de nitrogênio para armazenamento de sêmen foram desenvolvidos pela ABS lá na década de 50. Aquele lá que atrás, vai lá na fazenda, que fica na fazenda, que vai... joga o nitrogênio, que fica lá o sêmen a 196 graus negativos lá para conservação, foi desenvolvido pela ABS, né, em parceria com a MVE na época, né, então sempre todas a maioria das tecnologias hoje de melhoramento genético foram desenvolvidas pela ABS. Que bacana, Elinho. Bom, no meu tempo eu fiz estágio aqui na ABS, até foi o João Diniz que conseguiu estágio para nós aqui, foi um processo seletivo. Meu padrinho na ABS. O João, por duas grande vezes. Abraço para ele que conseguiu 4 vagas, teve um processo seletivo na Unifeob, passou eu, a Priscila, o Délcio e, se não me engano, o Léo, e a gente veio e ficou uns dias aqui. Naquela época se falava muito em inseminação, né? Hoje a ABS apresenta vários produtos, que é o que você vai mostrar para nós. Exatamente. Hoje. Mas dá um resumão, quais são os serviços aí? Naquele tempo a gente era o sêmen convencional, quer dizer, você coletava o sêmen, processava ele, embalava nas palhetas, né? Era esse aí. Então hoje, com a quantidade de dados que existe, a quantidade de tecnologias que existe, então hoje nós temos o sêmen sexado, tanto sêmen sexado de macho, sêmen sexado de fêmea, né? Depende do objetivo do produtor, né? E também a gente tem muito forte o programa de embriões também. Sim. Né? Na empresa. Então nós vamos ter um momento aí para ver tudo isso. Você vai conseguir mostrar um pouco para nós. Então hoje a gente fala que a empresa ela não é uma central de inseminação artificial, mas sim uma central de biotecnologia, porque tem muito mais coisa integrada, envolvida na biotecnologia do que simplesmente a inseminação. Beleza, então, vamos lá ver isso aí? Vamos sim. O Adolfo, nosso gerente de produção, já está nos esperando aí para nos levar para conhecer a central. Lá, então. Vamos lá. Opa, agora nós estamos aqui com Adolfo, gerente de operações da Tecplan. Tudo bom, Adolfo? Como é que você está? Bom dia, Plínio. Tudo jóia? Beleza. Bom dia. Você está nos levando agora para fazer uma tomada ali, pegar os touros fazendo a coleta de sêmen, é isso? Isso, nós vamos conhecer agora o setor de produção de sêmen, né? Seja ele convencional ou sexado, a área de coleta, preparação desses animais aí. Legal. E isso ocorre toda manhã? Todos os dias, né? De segunda a sexta. Sim. Né? Então, aproximadamente a partir das 5 horas da manhã até por volta do meio-dia, 1 hora da tarde, esses touros vêm até aqui para fazer todo esse processo de coleta e produção de sêmen. E aí a coleta é escolhida conforme a demanda do que vocês estão precisando de sêmen, de genética, conforme a demanda da raça específica. Exatamente, conforme a demanda da raça e de cada reprodutor daquela raça, né, que é passada pelo nosso departamento comercial. Além dessa coleta diária, você também tem um banco ali de congelamento desse sêmen, ou é sempre fresco esse sêmen para trabalhar? Não, a empresa trabalha com sêmen congelado, Sim. né? Convencional e sexado, né? E a gente também importa sêmen. Então aqui, além do produto que é coletado nesse local, a gente tem também o estoque de tudo aquilo que são dos reprodutores que são produzidos nas outras unidades e que a gente importa sêmen para o mercado nacional. Entendi.
Então vamos lá, ó, já tem um touro ali já. Adolfo, esse aqui são alguns que já vão para coleta? Isso. Aqui os touros ficam ou aguardando, né, depois de terem sido coletados, ou aguardando o processo de coleta, né? As coletas são feitas todos os dias pela manhã, né, e geralmente em dias alternados por semana, de acordo com a demanda dos reprodutores. Sim. Né? E aí a equipe trabalha com esses reprodutores com o maior foco em bem-estar animal, em coletá-los o mais próximo da realidade, né, de um ambiente natural desse De uma reprodutor. cópula natural. Exatamente. E aí então para isso você tem as vacas que são próprias para fazer a aproximação deles, enquanto como é que chama o funcionário que vai coletar? Ele tem um nome específico, a função dele é um coletador? Nós chamamos de coletador, exatamente. E aí ele tem já ele traz a vaca necessariamente tem que estar no cio, usa alguma coisa para estimular? A preferência nossa é por utilizar fêmeas, né? Mas de preferência fêmeas que não estejam no cio, né? Justamente para não condicionar esse animal a um animal no cio 100%. Entendi. Porque aí o dia que você não tem uma vaca no cio, você tem mais dificuldade de fazê-lo montar e de fazer a coleta. E não há nenhum estímulo, ele monta mesmo sem ela estar com os hormônios... Ele monta mesmo sem ela estar no cio, né? De acordo com a expertise de cada coletor, né? Tem touro que gosta mais de um tipo de animal, de um ambiente, da área externa, outro de área interna, Tem que ter um de namoro horário ali, mais ou específico, menos. exatamente. E aí ele prepara ela, ele fica do lado ali, é uma vagina artificial que tem toda desenvolvida para coletar. Quando ele salta, ele já acopla ali no pênis dele, ele dá o salto, já coleta, cai num copinho. Como é que funciona isso? Exato. A gente tem um equipamento que a gente chama realmente de vagina artificial, né? 99% dos touros aqui são coletados por meio da vagina artificial. Raramente a gente utiliza outras metodologias como o eletro, né? Justamente por conta das questões de bem-estar animal, né, e de qualidade. Na extremidade da vagina a gente tem um tubo, né, um cone acoplado a um tubo de coleta que vai receber esse material coletado. Os touros geralmente eles vão serem coletados 2 vezes por dia de coleta, né, e para cada dia de coleta, para cada coleta que é feita, a gente faz falsas montas, né, justamente para aumentar a estimulação desse touro, né, e conseguir uma amostra de sêmen com bom volume e com a maior concentração possível. Essa falsa monta ele sobe, mas não põe a vagina, deixa ele sobe, mas a gente faz um desvio do pênis, né, e não acopla a vagina. Aí ele não ejacula, ele desce, aí dá mais Exatamente. uma estimulada nos hormônios, aí Exatamente. chega uma hora que... Exatamente. E ela tem que ter uma temperatura ideal? Como é que é calibrada essa temperatura Tem dela? sim. Né, geralmente a gente tenta colocar esse equipamento o mais próximo da temperatura corporal do animal, né? Vai variar ali de 36 até 40 graus, mais ou menos. E essa temperatura é controlada nessa vagina através de água quente? Como que funciona? Exatamente. A vagina é um dispositivo de um tubo rígido, né, com uma mucosa que simula a mucosa natural, né? E entre esse tubo e a mucosa a gente coloca água aquecida e nós vamos ver esse processo ali mais adiante. Legal. E você falou que eles fazem uma coleta 2 vezes ao dia. E quando vai fazer a coleta, um salto, mais de um salto, depende do touro, é isso? Ou... É uma coleta, o que a gente chama de um dia de coleta, em média, compreende 2 ejaculados por dia. Sim. E para cada ejaculado desse, 2 falsas montas, né? Vamos dizer assim, 2 desvios. Entendi. Isso em média. Tem touro que a gente às vezes tem que ajustar isso aí para mais ou para menos, mas no geral essa frequência que a gente adota aqui. Legal. Será que a gente vai ter sorte de conseguir pegar um salto? Já tem Vamos, algum com preparado? certeza. Legal. Vamos procurar um touro ali agora. Então vamos. Aí, o seu Ailton já fez a coleta lá, né, seu Ailton? Mostra pra gente quanto que deu aí de volume. Opa, tem um volume bom, hein? E agora vai lá para processar. Vai lá pro laboratório para processar. Então vamos lá, ver isso aí.
É isso, Ailton coletou lá, viemos aqui. E agora, Adolfo, como procede? Todos os touros eles têm uma identificação individual por meio de um brinco eletrônico. Sim. Né? Então, o coletor de sêmen ele captura essa informação no momento que é feita a coleta Nessa pistola. e vai descarregar ela no nosso sistema de rastreabilidade das amostras dentro do processo produtivo. Nesse momento, o computador vai emitir uma identificação, né, para ser colocada no tubo de coleta que vai ser enviado ao laboratório. Entendi. Então essa pistola aqui faz a leitura do tubo onde está o sêmen, faz a leitura do touro e passa para o sistema. Ele faz a leitura de qual é o touro que foi coletado, Sim. né? Vai descarregar essa informação no sistema e o sistema vai emitir uma identificação para ir anexa ao tubo de coleta. Entendi. Bora lá então? É um código de barra que sai ali. Aí esse código de barra vai no tubo, onde está o sêmen fresco. Aí, Adolfo, então agora o senhor Ailton já chegou com o sêmen lá na vagina, identificou e agora? Ele vai entregar para o técnico nosso de laboratório, que vai fazer todas as análises necessárias para processar essa amostra. Que entra aqui nessa janelinha de duplo na barulho. janela de duplo óculos, exatamente. Aí chegou lá, passou para a janela para o técnico, começa a processar aqui, Adolfo? Exato. Aí uma vez que a amostra é recebida pelo laboratório, né, a gente vai fazer existe uma série de etapas, né, de avaliação da qualidade desse ejaculado. Então ele vai ser avaliado quanto a volume, concentração, motilidade das células, né, para a gente medir o quanto que esse ejaculado está passível de ser processado ou não. E depois essas células vão ser avaliadas quanto à morfologia, né, para ver se a morfologia, né, dessas células está adequada, se elas estão livres de defeitos. Né? Então, eles vão preparar essas amostras. Ao longo dessas amostras, dessa preparação, existe uma sequência de diluições necessárias a ser feita com essa amostra de sêmen. Também é feita a adição de antibióticos, né, para garantir que esse produto vai estar livre de qualquer tipo de contaminação. Né, e ele sendo aprovado, ele segue para aquele balcão refrigerado lá, onde já começamos ali o processo de congelamento, ou seja, ele sai da temperatura corporal do animal e começa a ser resfriado. Então ali ele já necessita ser adicionado diluente com crioprotetores, né, e vagarosamente ir reduzindo a temperatura desse ejaculado para que ele possa ser, ao final do dia, congelado. Então, resumindo, nesse laboratório recebe, avalia ali a motilidade, a concentração, volume, a morfologia, volume, tá tudo ok, já vai ali para o refrigerador, começa a preparar ele para ser congelado. Exatamente. E aí, depois de congelado, ele vai no pelletzinho, pellet que chama? Na palheta. Na palhetinha. Na palheta. E aí pode começar a ser distribuído. Exatamente. Interessante. Ele vai para a palheta, aí ele vai ser congelado. Congelado. Né? Depois existe uma etapa de controle de qualidade, né, onde a gente vai pegar uma amostragem daquela partida, descongelar e avaliar para ver se houve uma boa sobrevivência daquelas células ao processo de congelamento, né? E o resultado desse controle de qualidade estando de acordo com os padrões que a empresa preconiza, aí sim esse produto está liberado para comercialização. Isso é o congelamento de sêmen. Agora nós vamos para um outro laboratório, que aí são outras sexagem, outras coisas que faz com o sêmen. Isso, aqui a gente processa sêmen convencional. As amostras são recebidas aqui, né, são avaliadas, diluídas e processadas, o que a gente chama de sêmen convencional. Agora a gente vai para um laboratório que faz a sexagem de sêmen. Então, entre a avaliação de qualidade e o congelamento, existe um processo em que a gente vai selecionar as células do sexo desejado, por exemplo, ou macho ou fêmea, para que os nascimentos da utilização daquele produto sejam mais voltados para um determinado sexo, de acordo com o interesse do cliente. No caso de sêmen sexado, a gente tem a possibilidade de colocar esse tubo dentro dessa cápsula, né, que tem uma bolsa térmica, né, e essa cápsula vai seguir via tubulação pneumática para o laboratório de sexagem. Então, após colocado o ejaculado aqui, ele viaja até o outro laboratório,
leva em cerca aí de 1 minuto e 10 mais ou menos. Dentro desse tubo. Exatamente, para ser processado no outro laboratório de processamento de sêmen sexado. Bacana, bacana. E vamos para lá agora ver Vamos lá. se... Chegamos aqui no... Isso aí, Plínio. Chegamos aqui no laboratório de processamento de sexagem de sêmen. É aqui que nós vamos fazer esse processamento para que a gente tenha mais nascimentos de animais do sexo desejado, né? E para explicar para a gente no detalhe, nós estamos aqui com a Amanda, é a nossa gerente de laboratório, então ela vai falar um pouco sobre qual que é o processo que é feito aqui dentro dessa tecnologia que é própria da ABS. Oi, Amanda. Oi, Plínio. Prazer, tudo bem? Como tudo vai? Jóia, tudo bem. Você é colega também, veterinária? Sou tecnista. Zootecnista? Legal. Amanda, nós estávamos lá então com o Adolfo, ele mostrou pra gente o recebimento do sêmen e ele mostrou um negócio legal, achei bacana, que quando vai vir para este laboratório, que é o laboratório acho que de sexagem, né? Isso. Ele entra numa cápsula que é um tubo pneumático e esse tubo pneumático que vai chegar aqui, Isso, são 300 metros e demora em torno de 1 minuto e meio para a gente receber o sêmen aqui. E uma vez que a gente recebe, a gente vai fazer a análise inicial desse sêmen, similar a como é feito no laboratório convencional, a gente conhecer qual a qualidade inicial desse ejaculado, em termos de volume, concentração, motilidade, morfologia. E sendo um ejaculado aprovado, a gente parte para o processo de sexagem. A sexagem a gente faz nessas máquinas que vocês estão vendo. Essas máquinas foram desenvolvidas pela nossa empresa, né? Demorou 10 anos para a nossa empresa fazer toda a pesquisa e desenvolvimento dessa tecnologia e hoje a gente está utilizando há mais de 6 anos. Então, como é que funciona essa máquina? Ela vai identificar o sexo de cada célula e aí a gente vai fazer uma incapacitação, um corte na cabeça da célula do sexo que a gente não deseja. Então, se a gente está sexando para a fêmea, a gente vai cortar a cabeça do macho. Se a gente está sexando para macho, a gente corta a cabeça da fêmea. E como é que essa máquina sabe quem é macho e quem é fêmea? A gente tem que fazer antes uma coloração no DNA dessas células. Bacana. O espermatozoide que tem o cromossomo X, que dá a fêmea, ele tem mais DNA, ele tem 3,8% a mais de DNA e tem menos no macho. Então esse corante vai se ligar a esse DNA, a máquina vai fazer a leitura desse corante que é fluorescente. Então na máquina a fêmea vai brilhar mais, porque tem mais corante e mais DNA. O macho vai brilhar menos, tem menos corante e menos DNA. Assim a máquina sabe quem é macho e quem é fêmea e faz esse corte para incapacitar e a gente ter nessa amostra, né, nesse sêmen, uma porcentagem maior de células do sexo desejado. Entendi. Então quando você vai fazer essa seleção, por exemplo, essa amostra, eu quero selecionar fêmea. Então a máquina está codificada para trabalhar e selecionar as que estão brilhando mais, porque o peso molecular do DNA é maior nas fêmeas, e aí o que for elas passam, o que não for elas, os outros são eliminados. Isso, quem a gente deseja manter vivo passa reto. Certo. Aquele que a gente não quer vai passar e o laser vai cortar a cabeça. E isso separa eles na amostra ou eles vão juntos, só que inativo já? Eles vão juntos, só que inativos, eles permanecem na amostra. Entendi, eles permanecem na amostra. Isso. E isso aí, depois, no final do processo, eu tenho uma porcentagem de quanto de acertabilidade no sexo? Sim, hoje a nossa média é de 90%. Poxa. Então, o mínimo, né, para essa partida ser aprovada para comercialização é de 85% de fêmeas, tá? Mas a nossa média é de 90%. Poxa, é uma média muito boa, né? Sim. E esse tipo de produto tem sido cada vez mais procurado? Sim, bastante procurado tanto no corte como leite. Inicialmente a procura era maior no leite, 80% da produção era leite, hoje já está bem mais dividido pela demanda que existe no corte também para fazer as fêmeas de reposição na IATF. Bom, então aí vai depender muito do que eu estou querendo lá no meu rebanho. Normalmente gado de leite eu quero fêmea. Sim. E aí no corte também eu quero fêmea para recria ou quero macho para engorda, ou os machos eles nem separam muito? Eles querem a fêmea para fazer as matrizes, mas eles também querem os machos para terminação. Então hoje a gente faz sexado de fêmea para reposição de matriz e a gente faz o Fertility Plus, que são 3 touros juntos, sexado de macho, para eles fazerem a terminação. Então tudo que nasce daquela geração da IATF vai para o abate. Então essa genética... Sexado de macho.
Entendi, ela já vem vindo desde lá da genética do touro, no cruzamento dele, pensando na terminação, para eu já separar e sexar esse sêmen já mais específico. Então, um salto muito grande em qualidade aí fazendo esse processamento, né? Exatamente. Você vai aumentar o valor genético das fêmeas que vão ser as mães das próximas gerações e no caso da terminação você vai ter bezerros mais pesados que a gente selecionou, reprodutores que vão garantir essa qualidade no campo. Dá uma acelerada boa na genética do bicho, né? Sim. Muito bacana. E aí, deste produto, eu tenho ele, que eu vou colocar ele direto para ser inseminado no rebanho, mas eu também posso pôr ele também em embriões, pôr ele no ovócito e formar embriões. Sim. E aí também eu posso separar esse embrião, essa célula, esse espermatozoide sexado, escolher um ovócito, e aí eu tenho a probabilidade grande de nascer entre 90%. Isso, vai ser a mesma probabilidade. E a gente tem aqui na ABS também um laboratório para embriões para fazer isso? Sim, temos sim. E ele fica aqui nessa unidade? Fica nessa unidade. Ah, eu queria conhecer lá também. Podemos ir lá? Com certeza. Legal. Obrigado, viu, Amanda? Obrigada. Vamos lá. O Elinho, ali conversando com a Amanda, antes da gente ir para o embrião, tá? Que ela estava explicando dos embriões, eu quero ir lá naquele laboratório de embrião para a gente dar continuidade, né? Vimos lá, conversamos com você no comecinho, batemos um papo ali sobre a história sua e da ABS, e agora nós fomos ver os touros, fomos ver o sêmen, agora estamos aqui na sexagem. E aí durante a conversa a Amanda falou uma coisa que eu queria que você complementasse, explicasse para nós, que é o Fertility Plus. O que seria esse Fertility Plus? O Fertility Plus, Plínio, é uma tecnologia da ABS, é um produto da ABS que chama Fertility Plus, que é o sêmen heterospérmico, ou seja, tem ejaculado de 3 touros diferentes na mesma palheta. Poxa. Tá? E com isso, a gente vê que a gente acaba tendo um ganho em fertilidade. Tá? Então, o sêmen acaba emprenhando mais. São basicamente 2 motivos. O primeiro é que a hora que a gente insemina a vaca, o espermatozoide ele ainda não está totalmente pronto para fecundar. Ele precisa de um tempo, chamado tempo de capacitação espermática, né, que varia de animal por animal. Tem touro que tem um sêmen que tem um tempo de capacitação espermática muito rápido, o outro é mais demorado e o outro bem mais demorado. Então, a gente colocando 3 touros diferentes na paleta, a gente tem uma janela de fertilidade maior do sêmen. Entendi. Né? Porque a gente nunca sabe exatamente que hora a vaca vai ovular. Então, se a gente insemina com um touro que tem uma capacitação ultra rápida e a vaca atrasa um pouco a ovulação, a hora que o óvulo chega já não tem mais espermatozoide. Então, esse é um dos fatores que aumenta essa janela de fertilidade do sêmen. Mas esse sêmen aí é mais usado para o gado de corte? Tanto para gado de corte quanto para gado de leite. Geralmente onde o pessoal não tem assim, uma preocupação muito grande em identificar o pai. É isso que eu ia perguntar. Porque vamos dizer, é uma vaca que está com um certo problema reprodutivo, que não importa do que você precisa emprenhar esse animal para ela voltar a parir, né? E o que a gente faz sempre é unir 3 touros com características genéticas muito parecidas. Então, independente de qual for o pai, a gente tem o mesmo perfil de animal que vai nascer. Então, só quando se faz o registro, tudo, que aí, eventualmente, você vai ter que fazer o DNA para saber qual dos 3 touros da dose foi o pai. Sim, aí é um animal mais para pista, um animal mais para studbook mesmo. Né? Mas geralmente fazendas de corte ou mesmo fazendas de leite que vão usar esses animais, que precisa mais da prenhez do que do próprio animal ali nascido, né? Então ele funciona super bem. Que bacana. Tá? E outra característica também que pode ajudar a melhorar a fertilidade é uma certa complementariedade entre o plasma seminal, uma complementariedade bioquímica, vamos dizer. Às vezes um tem algum tipo de nutriente que está faltando em outro, então pode ajudar um pouco também. Em geral, em termos gerais, uma amostra de sêmen após
inseminada, ela tem uma duração de quanto tempo dentro do útero do animal? No convencional, se fala por volta de até 24 horas o espermatozoide viável. No sexado, como ele tem um tempo de manipulação um pouco maior e tudo, então ele é um pouco menor. Se bem que essa tecnologia da sexagem desenvolvida pela ABS, como ela é muito mais rápida e muito menos traumática para a célula espermática, Quase não perde nada. é muito pequena a variação quando comparado a um semi-convencional. Entendi. Né? E, em geral, só para recapitular e para as pessoas que talvez não sejam tão do ramo, esse sêmen ele é depositado no útero logo após a cervix e ele leva, em geral, em média, quanto tempo para subir até a trompa? Então, aí varia de touro para touro, mas ele vai aí por volta de 12 horas, ele vai estar lá no ponto, na tuba uterina para estar pronto para fecundar. E é aí que o Fertility Plus às vezes otimiza isso aí. Otimiza esse tempo. Bacana, muito bom. Uma outra ferramenta da ABS, Sim, né? mais uma tecnologia própria da ABS. O Eduardo, firme? Bom demais, graças a Deus. Bom te ver aqui, rapaz. Que dá uma prévia aí pra nós, pra não demorar muito na vaca. O que você tá fazendo aí? Aqui nós estamos coletando os óvulos da doadora, né? Pra gente levar lá pro laboratório e produzir os embriões. Aqui são os embriões ABS Neo de Nelore. Aqui nós estamos realizando a aspiração folicular dessa doadora, né? Sim. A gente coleta todos os folículos que a gente presencia no ovário. Após a aspiração, ele vai ali pro laboratório onde que é feita a seleção desses oócitos, né? Faz a limpeza do líquido aspirado, né? Porque vem um pouquinho de sangue. Aí depois... Cada barulhinho desse que você tá fazendo é um que você tá aspirando. É um folículo que eu estou aspirando. Cada um é um óvulo aqui que vai ser fecundado. Em torno de 30% é revertido em embriões. Essa doadora está finalizada. E agora você vai pôr eles aí? Isso, aí aqui eu faço uma limpeza de cada doadora para não ficar óvulo de uma doadora para outra, para depois não ter perigo de dar erro de DNA, né? Você vende embrião de uma para outra. Então todas as doadoras é feito tudo com material separado. Aí após terminar aqui eu tiro e vai para outro recipiente. Esse é o líquido aspirado. Esse, aí que estão os embriões. Isso, aqui estão os óvulos, né? Os óvulos, os embriões são 7 dias após, né? Isso, é verdade. Aí aqui eu passo para outro tubinho, para que vai ser a próxima doadora. E esse aqui agora vai lá para dentro do laboratório, que nós faz preenchimento da doadora. E na hora que você vai coletar ali, como que você sabe qual que você vai aspirar? Pelo tamanho? Não, como a gente não tem uma noção da qualidade dos ossos Coleta todos. Coleta todos os folículos que dá no ovário. Sim. Aí depois é lá dentro que ele vai fazer essa seleção. Sim. Aí lá ele vai filtrar e vai selecionar os ossos que são viáveis, vão para o laboratório, que já estão indegenerados, atresos, que ele descarta ali mesmo. Então a gente pega todos os folículos que a gente acha presente na imagem. Vai vendo aquelas bolinhas pretas, vai aspirando. Vou pegando, todas. E aí você vai, uma mão com ultrassom transvaginal. Isso, uma mão eu pego o ovário e a outra, a guia é transvaginal. A guia transvaginal, onde está a pipeta que vai furar o ovário. Isso, deixa eu tentar. O folículo, exemplificar aqui para vocês para ficar melhor. Minha mão esquerda vai dentro do animal, aonde que eu seguro o ovário, certo? Aqui, ó, é onde que gera a imagem. Então eu vou posicionando o ovário na ponta da guia e através da imagem lá eu vou pulsionando os folículos. Então aqui eu vou fazendo a pulsão de cada folículo e fazendo a aspiração. Esse braço aqui está segurando o ovário. E esse braço está dentro da vaca. Está dentro da vaca via vaginal. Não, retal. Retal. Vaginal é somente a guia. Somente isso. a guia. O braço vai retal, manipulando o ovário. Achou o ovário, segura ele prensado aí, isso. aí você... E aqui eu vou manipulando e... Com imagem, você vai olhando ali e vai funcionando e pegando todos os folículos. Muito bom, muito bom. Ô Eduardo, e quando você entrou na faculdade, era isso que você já sabia que ia fazer mesmo? Desde o começo eu entrei na faculdade, a ideia era trabalhar com reprodução. Isso. Aí no estágio obrigatório surgiu o meu estágio na In Vitro na época, lá em Mogi Mirim. Sim. Então eu já comecei na área de reprodução e estou até hoje. Que bacana. Aí acabei me direcionando para o lado do embrião, né? A ideia no começo era mexer com IATF, né? Tinha pouco conhecimento com o embrião. Sim. Aí depois, ao entrar em empresa, eu fui descobrindo essa área e apaixonei, né? Hoje faço aqui dentro da empresa, lá no sul de Minas, aqui meu pai, você tá mexo pela com um ABS. pouquinho também, pela ABS. Sou funcionário da ABS tem 8 anos. Aí, beleza, hein? Aí, ó, aluno da Unifeob.
Mais um aqui dentro da maior empresa de embrião, De embrião do mundo. do mundo. Então, quando você formou, Eduardo, você começou aonde? Eu comecei na Invitro Brasil, Isso. como trainee na época, né? E fiquei em torno dos 6 meses como trainee, já comecei o meu treinamento de aspiração, que é isso hoje, e saí para trabalhar. Eu já rodei projeto exterior, já fiz projeto na Rússia, 2 anos, já fui para a China, Ah, eu lembro disso aí. tudo através da ABS. Você foi junto com, como é que ele chama mesmo? O outro que foi, você foi junto com outro aluno nosso lá, não foi? Ó, é porque tem bastante do São João, né? O Breno Marcaça foi comigo para a Rússia. O Rodrigo Untura é aluno da FEOB também, que é hoje é o nosso gerente de projetos globais, que foi comigo também. O Danilo foi na parte da transferência, o Danilo Bagnoli, que é aluno da FEOB também. Então, assim, era uma equipe que tinha bastante FEOB. Rolou assim, rapaz. É. Então os oócitos chegaram da fazenda, agora eles vão para uma incubadora. Isso, porque isso aqui está a uma temperatura de 37,5 graus, 38, e a gente se ajuda com estas incubadoras, que vão permanecer até amanhã, calculando o horário de aspiração, 22 a 24 horas. E nesta incubadora também tem essa temperatura e uma umidade controlada, que permite a maturação dessas estruturas até o momento Mantém da a temperatura que está aqui. Isso. É E aí igual ele que- vai fazendo essa maturação. E através de uma troca de gases. A gente guarda, identifica e no dia de amanhã começamos a fazer a fecundação. Perfeito. Então ficou às 22, 24 horas ali fazendo a maturação. Exatamente. Vem para esse próximo passo. Esse próximo passo já seria considerado como a fecundação in vitro. A gente retira esses oócitos do meio de maturação, lava eles e passa para uma plaquinha de Petri, onde vão ficar armazenados. Preparamos o sêmen, descongelamos ele, avaliamos e realizamos a fecundação propriamente dita. Então, nesse momento que já está fazendo a lavagem final, selecionando eles, você já manda vir da outra sala aquele sêmen que a gente filmou lá no outro laboratório, que está escolhido para fazer a fecundação desse ócito. Exatamente. Contamos com a ajuda de uma moça que se encarga estritamente só de descongelar o sêmen. Depende de cada cliente, se vai utilizar sêmen sexual, de fêmea, de macho e sêmen convencional. Aí tem um número determinado de doses por dia e por fecundação. A gente liga, ela descongela, traz e a gente prepara esse sêmen. Ela já traz aqui pronto, como se tivesse acabado de ejacular dentro do útero da vaca. Só a gente precisa descongelá-lo, colocá-lo em uns tubos Eppendorf para fazer uma rodagem por percol, onde vai separar o sêmen vivo do morto e dos criopreservantes. E a gente vai recuperar só o sêmen que está apto para fecundar. Aí aspira, duas, 3 gotas disso. Aí fazemos uns cálculos, retiramos só esses espermatozoides que são aptos Viáveis e Viáveis. coloca na placa de Petri onde estão os e ossos. fazemos a fecundação. Bacana. E aí essa fecundação leva quanto tempo para? Também demora de 22 a 24 dias, até o próximo processo que se denomina cultivo in vitro. Sim. Que aí é feito aonde? Aqui mesmo, porque depois da FIV são armazenados nessas incubadoras. Sim. Aí vão dormir nessas incubadoras e no outro dia retiramos delas, fazemos o procedimento de cultivo, trocamos as placas e o meio e voltam para essas incubadoras até o dia 4, onde é feita a clivagem. Entendi. Aí depois do dia 4, 5, 6 e aí é quando ele vai ser congelado de fato para sair para o mercado. Dia 7 o nosso embrião está pronto. Sim. Aí vamos definir se vai ser transferido a fresco ou congelado. Perfeito. Muito bom, Oswaldo. Agora está bem entendido. Muito obrigado. Elinho, e a ABS, além de tudo isso, toda essa tecnologia, tudo isso que a gente está vendo que está embarcado aqui nessa empresa bem grande e que distribui muita tecnologia para todo mundo, tem um programa bacana também de estagiários.
O programa de estágio ele é uma parte muito importante para nós estrategicamente, porque é onde a gente prepara muita gente que acaba sendo efetivada na empresa. Nós temos inúmeros estagiários em altos cargos dentro da empresa que iniciaram como estagiários. Né? Então é um ponto importante de preparação de mão de obra, de ajudar o mercado a ter cada vez mais profissionais capacitados. E às vezes esses estagiários são também até por intercâmbio, tem de outros países? Tem. Bacana. Especialmente aqui do Brasil, né? Mas tem também, gente de fora. E a gente está aqui, né? Eu estava enquanto eu conversava com você, eu ouvi a Ana Carolina, uma aluna nossa da Unifeob, está aqui fazendo estágio no seu laboratório aqui, na parte de embriões. Queria que você chamasse ela um pouquinho para a gente conversar. Claro. Ela está indo bem, você está... Vou chamar ela se destacou. Cabe ressaltar que a gente recebe aproximadamente uns 600 currículos para realizar esse estágio e desses 600 a gente escolhe só uma pessoa. A gente seleciona cada semestre uma vaga, especificamente para nosso laboratório de embriões, por se tratar de umas técnicas muito detalhadas, então precisa de um estagiário por até 4 ou 5 meses. Mas a Ana tem se destacado, está sendo muito engajada, o espírito de conhecimento, de sede por conhecimento é muito bom e vou chamar ela para o depoimento. Que bacana saber disso. Vamos lá, vamos conversar com ela. Vamos. Oi Ana, tudo bem? Prazer imenso te ver aqui. Fiquei muito feliz. Eu já sabia que você estava aqui, porque a gente sabe através da faculdade onde os alunos estão fazendo estágio. E agora, conversando com o Oswaldo, ele enalteceu você, dizendo que você é uma aluna aplicada, uma estagiária aplicada. Isso é um motivo de muito orgulho para nós da Unifeob. E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência aqui, o que você está achando, está gostando. Você está encontrando aquele caminho que você quer. Eu te conheço um pouquinho do JetBov, você sempre quis essa área e eu acho que você está num dos melhores lugares do mundo. Como que é essa experiência para você? Bom, primeiramente, muito obrigada, Plínio. É uma honra ver você aqui, até fiquei muito emocionada, né? E poder ver o caminho que eu tracei durante a minha faculdade e poder chegar aqui hoje, né? Então, a minha experiência aqui na ABS, eu comecei no campo. Quando eu fui escolher o meu estágio curricular, eu fui para o campo. Então, eu acompanhei desde o início mesmo, desde a aspiração no campo, junto com os veterinários. E aí, surgiu a oportunidade que eu sempre quis de estar aqui dentro do laboratório. Então, desde do começo mesmo, desde a produção de ósseo dentro da vaca que a gente vai, aspira elas, aí eu comecei de lá. Vim para o laboratório desde o primeiro dia aqui, eu sempre fui muito bem acolhida, então os profissionais aqui dentro sempre me trouxeram uma bagagem assim, a bagagem deles, para que eu pudesse aprender muito, então desde o primeiro dia eu sempre pude acompanhar a rotina, eu pude fazer manuseio, então treinar a pipeta, isso foi desenvolvendo dentro de mim uma confiança, mas também uma vontade de continuar e falar assim, não, eu estou no caminho certo, sabe? Então, assim, durante a faculdade eu sempre fui, né, voltada para a bovinocultura. Quando eu cheguei aqui, descobri o universo de embrião. Quando eu fui escolher meu estágio obrigatório, eu já vim mesmo com a mente de estar na ABS, porque para mim hoje ela é a pioneira no mercado de desenvolvimento tecnológico de embriões. Então, eu tenho certeza que aqui é a casa dos embriões e eu estou aprendendo muito, muito mesmo com profissionais incríveis aqui dentro e tendo muita oportunidade de aprender. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje. Até eu ia ficar 2 meses só, já não consigo. Falei assim, ó, quero continuar nessa área mesmo, é isso que eu sempre quis. E agora eu vou continuar, né? Eu tô me formando. Mais 2 meses ou 3 meses? Né? Mais 2 meses. Agora eu vou ficar 4 meses aqui para conseguir desenvolver mais a minha técnica, porque o mercado de trabalho, para mim, já está aí no final do ano, né? Então, para poder entrar no mercado, tenho certeza que com a bagagem que eu saí aqui, eu vou conseguir me desenvolver bem na área profissional. Muito bacana ver essa história, porque a gente sabe que você sempre foi muito aplicada, muito de liderança, você é uma pessoa de liderança. No JetBov a gente se conheceu, fez algumas coisas tentativas, você me ajudou ali naquele processo de revitalização do setor leiteiro, na visita com a CAT. O Oswaldo falou que foram selecionados diversos
mais de 400 currículos, você foi escolhida. Então você para nós, de novo, eu falo, um orgulho da Unifeob de estar aqui representando a nossa faculdade e representando você mesma que tem vontade. E é legal isso que você falou, que começou desde o campo, né? Sim. Na conversa com o Oswaldo a gente viu que vem vindo do campo, a gente está tentando fazer no filme esse fluxograma e você acabou complementando a nossa conversa. Eu desejo a você que você prospere ainda mais. Desejo até a você que você se efetive nessa área, que é o que você quer. E muito obrigado, estou muito feliz de ter te encontrado aqui. Parabéns e sucesso para você. Ah, muito obrigada. Muito orgulho para de nós. coração, Lino. E aí, pessoal, agora vamos fazer um negócio bacana pra caramba, porque agora nós vamos ver os touros, as raças, pegar uma explicação um pouco aqui do Lucas sobre o padrão genético do zebu, principalmente do Nelore. E uma coisa interessante aqui da ABS é que os nomes das avenidas são de touros expressivos que já passaram por aqui. Quando eu fiz estágio, o Ludi de Garça estava aqui, servia a central aqui. Você é uberabense? Não, eu sou gaúcho, mas criado no Mato Grosso. Ah, entendi. Mas aqui é a terra do zebu, não é mesmo? Terra do zebu. Então aqui tem uma cultura muito forte, né, muito antiga. Os principais importadores de gado que vieram na década de 60, de 80, que trouxeram o gado da Índia, né, trouxeram para cá, né, o pessoal do Torres Homem, VR, a galera que trouxe realmente alguns animais. Tivemos algumas importações antes que não foram tão expressivas, mas depois a gente teve as importações que vieram Carvard, por exemplo, como a gente já citou, que foram assim os que realmente foram muito disseminados e usados, né? Sim. Hoje a gente quase não tem, é difícil você achar indivíduos que não vão lá atrás na genealogia, não vão nesses animais, né? Tem um pouco desse sangue. Sempre tem, né? Lógico, a gente tem algumas outras genealogias aí, algumas outras linhagens que se ficaram destinadas em outros lugares do Brasil, como a linhagem baiana, por exemplo, que vinha do Mudo, a galera que ficou mais destinada a outra parte do país, né? Que não acabou não sendo tão usada e tão disseminada. E a gente vai agora ver um pouco disso. Alguns Vamos touros. ver um pouco dos touros, né? A evolução, né? A gente vai conseguir ver como que melhorou, como se tornou O que é o padrão hoje qual do é Nelore, o padrão hoje e o que principalmente? o mercado busca, né? Legal. Aqui então estamos com um exemplar da raça Nelore, um baita de um touro lindo. Como é que chama esse touro, Lu? Esse touro aqui chama Comboio, FIV da Santanice. E o Luiz é o tratador dele, né, Luiz? Tá dando uma coçada nele para apresentar. Fala um pouco do fenótipo desse bicho aí, o que interessa para o criador avaliar as características principais dessa raça para nós, Lucas. Então, hoje o pessoal, a gente mudou, vamos dizer assim, bastante o conceito, né, do que a gente entende como um excelente indivíduo, um ótimo reprodutor. A gente vinha de antigamente, quando a preferência era, a gente gostava mais de um gado mais longe do chão, tinha um pouco menos de costela, não tinha uma musculatura com formação frigorífica tão bem distribuída pela carcaça, musculatura convexa. Era priorizado mais o racial, né, o padrão racial, beleza racial dos indivíduos, e não era olhado assim, não se dava tanta atenção pensando no lado de produtividade, né? Então a gente hoje tem o Comboio aqui é um exímio exemplo do que a gente busca hoje, do que os nossos clientes buscam hoje, né? O que o mercado tem gostado e tem feito. A gente quer justamente esse biotipo de animal, um touro, um reprodutor, uma matriz equilibrada. Equilibrado, A gente quer um animal que seja equilibrado, de frame moderado, que tenha costela, que tenha um bom padrão racial também. Então a gente também tem que olhar para esse indivíduo e tem que ver que ele é Nelore, a gente tem que olhar para o indivíduo, ver que ele corresponde àquela raça que a gente está produzindo, que a gente está trabalhando, né? Sim. Então é lógico, a gente não pode deixar de lado também essa questão de padrão racial. Então a gente busca esse animal que tenha comprimento, profundidade, que tenha muita musculatura, muito bem distribuída aqui na sua carcaça. Você vê aquela musculatura que salta ali no patim, você vê musculatura aqui na paleta, no posterior, muito bem convexa. Equilibrado, né? Muito equilibrado, linha dorso
plana, forte, muito bem preenchida de musculatura. Você vê o animal com cupim bem plantado, bem desenvolvido, firme de pigmentação, umbigo corrigido, os aprumos corretos. Então, assim, é um baita exemplo que a gente tem aqui para a gente mostrar o que o pessoal tem buscado hoje, o que a turma tem gostado. Então, o pessoal, quando vem na central, eles buscam enxergar e ver animais que trazem esse biotipo, né? A gente rodar aqui na central toda, a gente vai passando desde os mais jovens até um touro mais velho como esse, que é um touro já da safra 2017. Já é um touro consolidado dentro da bateria, muito utilizado, bem trabalhado, aí, entrega excelentes resultados. E assim, se a gente for passando na torama da central toda aqui, desde os mais jovens até os mais velhos, como eu falei, a gente vai enxergar um padrão, principalmente aqui dentro da BS, dentro da nossa bateria, que é buscando esse biotipo, buscando esse equilíbrio de animal. Então a gente sempre também tenta manter aí o máximo possível de uma bateria dos touros homogêneos, assim, de você olha para eles, você enxerga a produtividade, você enxerga a razão desse animal estar aqui dentro da central. Muito bom, muito bom. E outra coisa que eu estou percebendo aqui, além de toda essa parte fenotípica de conformação, é a docilidade do animal. O Luiz conduz ele num manejo muito bom, muito tranquilo, um animal dócil, né? A gente tem como a raça Nelore uma raça brava, na larga, né? Na larga ali, na lida do gado, é um gado que no curral ele é arisco, ele é bravo, mas por ser um animal... Explica para mim, para o público principalmente, a diferença do que é um Bos Taurus e um Bos Índicos. Nós estamos aqui num Bos Índicos. Bos Índicos. Bom, os Bos Índicos, né, os animais que a gente trouxe da Índia, né, que animais que vieram, que são zebuínos, né, e a gente tem os Bos Taurus, que são animais que vieram são raças continentais, né, europeias ali, indivíduos que têm um outro biotipo, que foram selecionados em outro ambiente, e os Bos Índicos, que são os zebuínos, que a gente trabalha hoje, que foi o que dominou o Brasil, né? Que se deu bem aqui no nosso país, na nossa região tropical. Basicamente a gente tem aí diferenças entre pelagens, temperatura que esse indivíduo consegue aguentar mais. Então o Bos Índicos foi o que se adaptou melhor pra gente aqui, né? Esse indivíduo com cupim bem desenvolvido, né? Que é a giba, como os antigos falam, uma barbela bem proeminente, ali você vê bem solta. Você vê um animal de couro mais solto, você tem uma pigmentação da pele, a pele é preta, né? Os pelos claros, a pele negra, né? Isso contribui quando a gente fala em adaptação desse animal a campo, né? Principalmente quando a gente fala do Brasil, que é um país com diversas, vamos dizer assim, variedades de clima, mas que no geral ele é um país tropical, né? Ele é quente, né? Então esses animais se adaptaram muito bem aqui na nossa realidade, né? O temperamento, falando em temperamento ainda, o temperamento do Índicos é melhor do que do Taurus? Depende, né? A gente tem algumas raças aí do Taurus que são bem quentes, vamos dizer assim, né? E como a gente estava falando, você perguntou do Nelore, né? Que a gente tem como se fossem animais reativos, né? Arredios, agressivos. Isso melhorou muito também, não só, vamos dizer, aqui na central, mas também nas fazendas. Isso já vem vindo das fazendas, né? Antigamente, até mesmo dentro das centrais, os mais antigos, eu não sou dessa época, mas a gente conversa com o pessoal mais antigo, você tinha touros que eram muito bravos dentro da central, que não tinha essa docilidade que a gente vê aqui hoje e vê, no geral. Isso está dentro do pacote genético. Isso você está também dentro procura do pacote, isso no animal, a O docilidade. pessoal tem cuidado muito com isso, até quando a gente fala aí de matrizes dentro da propriedade, o pessoal já abre mão dessa matriz muito reativa, dessa vaca que pega mesmo. Então, o pessoal aos poucos foi selecionando, melhorando e tirando isso fora dos rebanhos. Bacana, e a gente vai vendo as consequências disso. Até mesmo os clientes dentro da central, quando você traz ele aqui para ver um reprodutor, ele vê esse animal e muitas vezes você tem um animal que é um pouco mais reativo, se ele não percebe que às vezes é um touro que acabou de chegar na central, que ele está não se adaptou ao ambiente, se ele vê que é um touro que realmente tem uma índole ruim, ele fica meio assim com esse reprodutor, porque ele não está buscando levar isso para dentro da... Porque lá no campo, a hora que o campeiro dele for lá curar o umbigo do bezerro, ele quer uma vaca que entenda melhor isso. Então, tranquilo, dentro do curral não vai machucar um funcionário, que não vai te gerar custo quebrando um curral, quebrando um brete. Então, assim, a gente tem essa seleção para docilidade que o pessoal tem tomado bastante cuidado com isso. Já tem até isso no componente da genética, o comportamental. O comportamental. O pessoal tem tomado bastante cuidado. E se você pega hoje, até o Luiz está aqui,
que mexe diretamente com os touros aí, tá de prova que os reprodutores são muito mais tranquilos hoje, né, Luiz, do que antigamente. O gado em si, no geral, né, animais que se adaptam muito fácil aqui dentro da central. E o pessoal tem aquela, assim, o Nelore é muito bravo. São os mais fáceis de amansar aqui dentro da central. Olha lá, são tá os vendo? primeiros que acostumam, os que se entregam mais rápido. Depois fica assim, como a gente diz na brincadeira, né? Fica igual como se fosse um cachorro, né? Cachorrinho pet. Tá ótimo, Lucas. Nossa, vamos ver mais uns touros por aí? Vamos sim. Vamos dar uma olhada? Ô Luiz, obrigado, hein? Parabéns aí pelo manejo, pela intimidade, digamos assim, com o animal. Tá meio uma coçadinha com essa varinha ali atrás da giba, é o que ele mais gosta, né? Esse aí que é o guzeirazão, Luiz. Esse aqui que é o Guzerá. Lucas, ó. Esse aqui parece um touro mais zerado ou não? Um touro de um porte maior, né? Ele já é mais uma perna alta, né? É um Já touro tem de um... mais a alto, né? raça tem esse biotipo um pouco maior, né? É um touro da safra 2020, 2021. Não é um touro velho, é um touro jovem, de seus 3, 4 anos. Mas a raça tem esse biotipo já um pouco mais longe do chão, né? São animais de um porte maior, né? Esse touro costumavam dizer, de novo eu falo do temperamento, que ele era meio sangue quente também, né? Eles ainda têm um pouco dessa... Estigma dele, né? Principalmente as vacas, né? Isso. As vacas, né? A aptidão maternal dela com o bezerro é coisa de louco, né? E assim, você conversa com quem cria guzerá, com quem... Eu tenho um professor que ele cria guzerá. E assim ele fala, ele sabe a arma que ele tem, entendeu? Então Sim. assim... Não brinca não, né? Não. Eu tenho um histórico da minha infância lá em Tatuí, que o meu tio tinha um touro, o Guzerá, parecido com esse aí. Uhum. Eu era pequenininho, deu um carreirão na minha mãe na cocheira, nunca me esqueço até hoje, rapaz, que marcou eu, sabe? Mas, ô Lucas, me explica um negócio. Nós estávamos falando lá de Boss Taurus, Boss Índicos. Queria que você explicasse. Zebu. O que é o Zebu? Então, o Zebu é uma denominação que a gente dá para algumas raças que a gente tem hoje aqui no Brasil, que são Boss Índicos, né? No caso, o Nelore, como a gente falou, e o Guzerá, que também é um zebuíno, né? A gente tem o Guzerá, a gente tem aí, hoje aqui no Brasil, a gente tem o Tabapuã, tem o Brahma, que tudo a gente hoje encara como zebuíno, né? Uhum. Que são esses animais que a gente Classifica ele nesse como zebu. E não necessariamente só para corte. O Gir, por exemplo, é um Isso, zebu. Não é só para corte, não. A gente tem as raças que também tem aquela aptidão leiteira, né? Como o Gir, como o Cindy também, que o pessoal trabalha bastante com leite dentro da raça, né? Assim também como o Guzerá. O Guzerá é uma raça que o pessoal usa ele para corte, mas também tem muitas fazendas que trabalham com o Guzerá leiteiro, né? Guzerá leiteiro. E eles são o zebu. Que é zebuínos. aquela marca ali da BCZ, né? Isso, todos os animais... É um caranguejinho isso, ali, é um né? caranguejo ali na perna direita aqui, do lado de cá, então... Olha, ele ganha 2 caranguejos, né, a vida desse animal, né? Quando a gente fala que ele tem o RGN, né, que é o registro de nascimento, ele vai ganhar um ali debaixo da orelha, aqui na face esquerda do rosto dele, ele tem um caranguejo. Olha lá, se a gente parar para ver, a hora que ele mexe a orelha lá, ó, tem outro caranguejo lá, bem junto à corda do cabresto. Sim. Que é o de nascença. Que é o RGN, que a gente chama, né? Então ele ganha aquele caranguejo ali quando ele é bezerro. Depois, com o passar do tempo, em outra avaliação do técnico da BCZ, lá com seus 16 até 18 meses, ele vai ganhar o definitivo, né? Que é o RGD, né? Então, se ele passar em todos os critérios necessários, que se enquadram dentro da raça, esse animal vai ganhar o registro definitivo. Aí onde é que ele ganha o caranguejo? Lá na perna. E tem uma pontuação? Ele tem que estar enquadrado dentro dos padrões raciais, né? Sim. Esse animal não pode apresentar aí defeitos severos de aprumo. Você tem os critérios de pelagem, né, de cada raça, o que é ideal, o que é permissível, o que é desclassificante, padrão racial, quando a gente fala trato de cabeça. No Guzerá, como é uma raça que muito conhecida por conta desse chifre dele, né, principalmente nesse formato em lira, né? Uhum. Então, assim, tem também, dentro da raça, você tem alguns formatos aí de chifre. No Gir você também tem saída de chifre, não pode passar de tal certo ponto.
orelhas, né? Quando você tem aí dentro do Guzerá também, no Nelore, todas as raças, né? Sim. Então você tem alguns pontos, algumas características fenotípicas que a gente vê no animal, que o técnico vai lá, ele vai dizer se esse animal ele se enquadra mesmo dentro da raça ou não e vai registrar esse indivíduo. Claro que não aqui na central, mas ocorre de reprovar e não receber o segundo caranguejo? E isso acontece normal. Toda fazenda que trabalha com rebanho registrado, que faz rebanho PO, Às vezes tem a uns porcentagem de animais dentro da sua safra que não enquadra que no não se Studbook. enquadram e que não recebem o registro. Isso é normal, você tem uma porcentagem de descarte, né? Sim. Vamos ver um gir? Vamos ver Vamos lá sim. ver o gir, que acho que o gir também, dentro do zebu, é outra raça bem difundida aqui no Bem Brasil, né? difundido, bastante. Então vamos lá. Esse aqui então é o gir, você está me falando ali no carrinho quando a gente estava vindo, é o primeiro, como é que é? Ele é hoje ele é o líder de sumário dos touros A2A2, né? Então assim, quando você pega os touros que são líder de PTA leite do sumário, e pensando nos touros A2A2, ele é o líder de sumário, né? Então você tem outros touros que são líder de sumário, mas não são A2A2. Então quando você tem aqui o Antonioni, que ele é vamos dizer assim, quando você pega dos touros A2A2, que é o que o pessoal tem dado a preferência, ele é o líder, né? E explica para a turma, o A2 é uma caracterização do leite. Isso, do leite, né? Então, como a gente estava conversando antes, isso todo mundo, assim, pensando no leite, todas as linhagens do gir tinha que ser A2A2, né? Então isso foi uma mudança que aconteceu, vamos dizer assim, algumas mutações que aconteceram, em que esse leite, alguns animais deixaram de ter essa capacidade de produzir o leite A2A2, né? Então, hoje quando você tem esses reprodutores que têm essa capacidade de transmitir esse tipo de produção de leite, o pessoal tem buscado mais, né? No mercado, para consumir por causa da questão da lactose. Isso, exatamente. Sim, ele é mais rico em caseína, é isso? Isso. Certo. E ainda nas características morfológicas, o Lucas, tanto essa raça, o gir, quanto o próprio Nelore, o Tabapuã, a gente percebe que eles têm uma barbela, né, grande, proeminente. Uhum. Essa barbela é desejada porque ela não é aproveitada ou ela tem alguma outra função? Ela tem uma função assim, muito importante, né, dentro dessas raças, principalmente para a gente, como a gente comentou antes ali, desses animais que se adaptaram muito bem na nossa realidade. A barbela, quando a gente pega no corpo do zebuíno, é a área onde tem mais concentração de glândulas sudoríparas, né? Que é responsável aí pela essa troca de calor, né? A termorregulação. Isso, de termorregulação. Então isso proporciona uma maior adaptabilidade para esses animais, principalmente no nosso clima, né? E uma coisa também muito importante, inclusive para cá, que é uma central, né? É o testículo, né? O testículo ele é pendular, a gente vê que no calor ele está cada vez mais pendular. Ele tem o músculo, é o músculo cremaster, que eu me lembro lá da anatomia, que o testículo ele tem que estar um pouco abaixo da temperatura do animal, né? Isso, exatamente. Então isso serve para ele conseguir regular, para ele ou aproximar ou distanciar do corpo, né? Então isso é muito importante. A gente sempre faz essa análise em todos os reprodutores, se ele está conseguindo fazer muito bem essa termorregulação, né? De vamos dizer assim, ou esquentar ou resfriar mais, né? Para ele manter. Isso é importante quando a gente pensa na produção de sêmen, né? Para esse animal manter as células todas em temperatura adequada ali dentro do testículo. Isso, né? digamos, faz parte de um exame andrológico? Isso é uma coisa que faz parte também do exame, né? Esse tipo de análise, né? Você tem que ver se o touro tem essa capacidade, né, de termorregulação. Né? E falar em exame andrológico, esses animais passam por exame andrológico constantemente ou é uma vez por ano? Assim, esses touros, quando eles chegam no quarentenário, eles vêm com o exame andrológico da fazenda, mas aqui dentro da central a gente faz outro, né? Então, assim, a gente às vezes dá até a preferência de fazer esse andrológico na vagina artificial para não ter que usar eletroejaculador. Sim. É uma coisa que, pensando no bem-estar do indivíduo, é melhor, você tem uma qualidade de sêmen melhor, né? Então, assim, a gente dá essa preferência. E como os touros estão dentro da central de coleta, então, vamos dizer assim,
quase todos os dias o sêmen dele está sendo analisado, o andrológico dele está aí, né? Sim, não, mas eu digo a parte física do exame andrológico, a mensuração, o diâmetro, tudo. Quando ele chega na quarentena. Então, quando ele chega na quarentena, é feita uma análise, vê se o animal não tem nenhuma assimetria, se verifica-se que o animal tem, às vezes, alguma diferencinha. Os veterinários fazem já o cálculo para ver essa diferença. Então, assim, é todo um cuidado é tomado quando esse indivíduo chega na quarentena. Então, é lógico, se esse animal chegar na quarentena, ele não se enquadrar dentro desses parâmetros, né? Não passar por esses crivos, não tem por que a gente dar continuidade com esse reprodutor, dele né? Ficar na central. Exatamente. Né? E uma outra coisa característica do zebu, acho que é só do zebu, é o cupim. O cupim é uma coisa que é mais evidente, né, no zebuíno, né? Ele tem uma giba, né, Isso, proeminente. uma giba, né? ali bem proeminente ali. E ele serve como uma reserva. De uma reserva de gordura, né, para esse animal, né? E tem alguma outra função ou é só isso mesmo? Uai, depende das Agora funções. eu vou te pegar numa função. Dizia o meu tio Lisboa, finado tio Lisboa, que é o seguinte: se você reparar, o cupim ele movimenta muito, né? Ele movimenta, ele tem uma estruturação. Diz que quando está a boiada, a vacada no pasto, perto de reserva florestal, que tem perigo de onça, você já deve ter visto isso, esse mecanismo de defesa do rebanho, né? As vacas começam a fazer uma vocalização, o touro começa a dar aquele esturro, né? Começa a esturrar, as vacas vão se organizando nas mais velhas por fora, os touros mais velhos por dentro e os bezerros no núcleo. E os touros ficam com o cupim balançando para atrapalhar o bote da onça. Então isso é uma lenda que eles falam, que o cupim fica balançando, porque o onça está na espreita ali para pular em cima dele. Ora o cupim está ali, ora o cupim está aqui. Então dizem que o cupim também tem essa servidão aí de disfarçar aí para errar o pulo da onça. Mas muito bom, esse exemplar lindo, lindo mesmo, o número 1 aí do Gir. Eu particularmente gosto muito do Gir. Nós tivemos lá em São João a expressividade do Gir com o Quincão, trouxe vários, teve touro dele aqui. Como é que chamava o touro dele mesmo? O de sucesso foi o Paladino. O Paladino e o Sansão, né? O Sansão não teve aqui na nossa central, mas foi o touro de maior sucesso. O Paladino ficou aqui. Sim. Do Quincão lá de São João também fez sucesso esse touro. Muito bom, Lucas. O que nós vamos ver agora? Qual raça que tem pra gente ver? Dá uma passada ali, tem Nelore pintado ainda pra gente dar uma olhada, tem Nelore mocho. Vamos ver eles? Vamos. Então vamos lá. Então esse aqui, Lucas, é um Nelore mocho. Isso. Basicamente a diferença é a falta do chifre. Exatamente. O resto das linhas morfológicas é praticamente igual. Exatamente. É um Nelore só que sem chifre. E ele foi desenvolvido geneticamente com o propósito de realmente não ter o chifre, e isso de repente facilita ali no trato, no brete. Você facilita no manejo, né? Então assim, você tem animais que, vamos dizer, dentro de um trabalho de curral, é menos risco de machucar um colaborador dentro da propriedade. Então assim, você tem algumas vantagens aí quando você não tem um animal aspado, né? Então o pessoal hoje cria bastante, é uma raça que tem demanda pelo mercado. É isso que eu ia perguntar. Uma raça que evoluiu muito bem, de alguns anos para cá, ela tem tido uma melhora significativa em termos de produtividade, avaliação genética, um biotipo também. Então, aqui está um belo exemplo, esse aqui é o Núcleo RG, que é do Ricardo Gouveia, que é um dos principais criadores de mocho hoje do país, né? Cria lá com muita maestria, cria muito bem os animais dessa raça, do Nelore mocho. Tem feito um trabalho excelente aí, contribuindo muito para a raça. E esse aqui é um dos expoentes dele? Esse aqui é um dos touros que a gente contratou lá, que é oriundo lá da fazenda dele. Um touro que já tem filhos nascidos aí, produção de muita qualidade, por sinal. Então é um belo exemplo aqui, um animal com bastante couro, muita costela, um animal bom de musculatura. E mocho, né? Um caráter mocho bem evidente, muito assim, bom padrão animal. racial dentro da raça. Muito bom animal. Não perde nada pelo Nelore de chifre, é igual, né? Praticamente idêntico, né? Uhum. Muito bom.
Lucas? Esse aqui é um Nelore também, Isso. mas é um Nelore com Shape. Shape, que Isso. seria... O Nelore Shape, ele não é um animal registrado pela BCZ, né? Vamos dizer assim, ele não tem genealogia controlada pela BCZ. A gente tem os programas que fazem essa seleção do melhoramento dentro do Shape. O Shape significa certificado especial de identificação e produção. Ele é um melhorador genético, mas ele não é registrado pela BCZ. Você tem os programas que certificam esses animais. O Shape, esse certificado, é uma chancela que o MAPA, o Ministério da Agricultura, dá para esses indivíduos, e tem os programas que trabalham nas fazendas, selecionando esses animais. E aí como que eles fazem? Eles selecionam, fazem todas as pesagens, acompanham todo o rebanho, fazem os acasalamentos e eles certificam, por exemplo, dentro da sua fazenda, até 20% dos melhores animais da safra daquele ano. Então 20% ali da produção daquele ano pode ganhar o certificado de Shape, como um touro melhorador. O pessoal, qual que eram os critérios de seleção deles? Produção, produtividade. Então assim, aqui tem o Pro Ibatec, que é um exemplo clássico de um Shape. Eles buscaram sempre esse biotipo, animais mais baixos, com maior musculatura, mais convexa, toda essa musculatura distribuída na carcaça, muita costela. O padrão racial não foi tão assim, não se preocuparam tanto com o padrão racial, mas hoje o filtro vem apertando um pouco mais dentro dos programas Shapes, pensando em padrão racial. Mas o objetivo sempre foi produção, produtividade, produzir mais carne. Isso. Então buscar esse biotipo Não de tanto animal. as linhas do Nelore puro de Studbook, mas uma linha mais para produção de mais rendimento na carcaça. Isso. Eles querem animais que sejam produtivos, fêmeas que vão parir fácil, que vão desmamar um bom bezerro, que as progênies desses touros vão seguir se desempenhando muito bem até o abate. Então assim, pensando em produtividade, em rebanhos comerciais, o Shape Bem-vindo bastante aí. atende muito bem. Esse touro mesmo a gente tem aqui, é um dos destaques que a gente tem dentro da bateria. Emprenha bem para, assim, entrega excelentes resultados de EATF. Produção dele assim muito boa, tanto as filhas quanto os filhos. Muito bom, é um excelente animal. Você vê que ele vamos dizer assim, rechonchudo mesmo. Né? É bom de carne mesmo, né? Tem muita carne. Isso aí, maravilha. Aqui, Elinho, já é outra história, né? Bos Taurus, europeu. Taurus europeu. Aqui é um holandês para leite. E aí você está me explicando, hoje não é tão... Claro, leva em voga a morfologia do animal, mas muito o que ele transmite na genética dele como produção para as vacas, né? Sim. Isso, para os bezerros, para a progênie, enfim. Uhum. Hoje todo o programa de seleção do holandês, do Jersey, porque o genótipo desses animais está muito mapeado, né? Então, cada característica que tem importância econômica na fazenda, a gente já tem o peso genético dessa característica. Então, a gente realizando um teste genômico, a gente já sabe o quanto que aquele touro é capaz de transmitir para a progênie dele, né? Então, e isso é uma coisa que está muito popularizada e também nos permite até trabalhar com animais nacionais, porque antigamente existia aquele negócio, o touro é importado é bom, nacional é inferior. Isso. Não, hoje a gente compete de igual para igual em fazendas que a gente sabe que são bons criatórios aqui do Brasil. A gente vai nos bezerros, a hora que ele nasce já coleta material, faz o teste genômico, exatamente o mesmo teste genômico que os touros fazem nos Estados Unidos ou em outros países, e a gente tem realmente certeza do que a gente está levando de genética através desses touros. Então a gente consegue competir de igual para igual. Já está bem mapeado isso. Muito, né? muito mapeado. E aí o que vai vogar mesmo é quanto tem de produção nesse genoma, né? Exato. De produção, não de produção de... Ou de características físicas também que sejam relacionadas à produção, à saúde dos animais, fertilidade, resistência à mastite. Formação de ubre, teto, toda aquela a coisa parte que se de busca. conformação, Isso. né?
E também vida produtiva, quer dizer, aquele animal que tende a durar mais no rebanho em produção de leite, né, o que ele transmite para as filhas dele. Esse aqui é o Messi? É do Adriano Kirs, lá de Castro, né? É um touro que tem uma prova genômica fantástica também. Novo ainda, né? Novo, 2 anos. Ainda encorpa mais ainda. Ah, não, ele vai crescer muito ainda. Vai crescer muito. Muito bom, muito bom. Fechamos no leite. Nós temos não só o Messi, mas nós temos vários outros touros também, vindos dessas fazendas, né? E que a gente já vai identificando, as boas mães também têm prova genômica, com bons acasalamentos, e a gente faz o genoma dos bezerros. O que for interessante a gente traz. Então ele faz essa parceria com a fazenda. Sim. Legal, muito bom. Vamos lá? Ô Elinho, agora então nós estamos aqui no núcleo das doadoras, onde o Ricardo Micai é o responsável aqui, né, Ricardo, do médico veterinário, que faz essa parte de gerenciar a parte das doadoras. São as fêmeas que vão doar os ovócitos e os oócitos, né? Oócitos ou ovócitos? Oócitos. Exato. Que são os que vão chegar ali nos espermatozoides, vão unir com os espermatozoides, fazer a fertilização in vitro. Perfeito. E aí virar embrião e gerar esse produto aqui pela ABS. Isso. E aqui nós estamos num pátio, num piquete aqui com várias bezerras, novilhas holandesas, que é uma parceria, né, Elinho, que vocês fazem? Como é que funciona? Esse é um projeto do núcleo genético das doadoras, onde nós trazemos os embriões dos Estados Unidos, né, da fazenda de seleção do núcleo genético da ABS lá, chama Benovo, né, a gente traz esses embriões, implantamos, transferimos em fazendas parceiras aqui, esses parceiros nos entregam as bezerras desmamadas. Aí elas vêm, ficam nessa área aqui, nesse piquete, até atingir a puberdade, né, Micai? Perfeito. É importante a gente salientar a questão da ambiência desses animais. Então são vacas holandesas, elas são sensíveis, a gente está num país tropical, ela tem que se adaptar a esse local, ganhar imunidade, ou seja, ela fica aqui nesse ambiente, adquire carrapato, ela fica recebendo uma dieta própria para a idade, para que ela atinja a idade de puberdade e comece as aspirações para produzir os embriões. Nessa fase, nós enviamos ela para o galpão climatizado, que a gente vai conhecer mais à frente. Então, originariamente, esses animais são americanos. Genética americana. A genética americana. O embrião dele foi feito lá. Foi. Exato. E aí foi transferido vieram numa esses embriões. receptora aqui, veio o Exato. botijão lá dos Estados Unidos, desceu aqui no Brasil, colocou ele no útero das vacas receptoras, Exato. de fazendas parceiras de vocês aqui, Sim. nasceram e vieram bezerra para cá. Exato. Você espera elas atingirem a puberdade, que é quando elas vão produzir, Exato. o ovário vai ficar ativo, Isso. e aí elas vão para aquele galpão que nós vamos lá agora visitar. Exatamente. Enquanto isso, elas vão fazendo essa ambientação que é a quarentena. Elas têm que sofrer uma picada de carrapato, Sim, aguentar o ganhar calor imunidade, nosso, se adaptar. aguentar a pastagem, Imunidade ficar a contra a passo, babésia, sol, isso. anaplasma transmitidas pelo carrapato. E faz alguma proteção mesmo assim ou deixa pegar mesmo? Ou põe um fipronil, alguma coisa Na assim? verdade, a gente faz um controle, ela tem que ter o desafio, ela tem que Sim. ser estimulada. Sim. Não é interessante você esterilizar um animal. Sim. Então, quando elas chegam aqui com 3 meses, é feita a aferição de temperatura diariamente. Sim. Caso ela tenha um pico de febre, a gente faz o tratamento. Entendi. Mas ela tem que ter o contato para desenvolver a imunidade. Essa é a quarentena, né? Exato, Então, exato. pré-imunização. Sim. É deixar o animal reagir, criar a É. própria imunidade. A gente controla a infecção da Exato. babésia e anaplasma para não ter um caso agudo, para correr o risco de chegar em morte, Exato. mas a gente deixa ela desenvolver a doença até um certo nível, porque é o que vai estimular o organismo dela Tem a criar imunidade para isso. Isso é uma pré-quarentena. E a quarentena, de fato, A quarentena é feita antes desse período. É uma outra área isolada que ela tem que passar por lá obrigatoriamente para fazer os testes que os o exames de Ministério... sangue, os que é exigido pelo governo. Exato. sanitário, Que sanitário. é uma bateria de exames, que é tricomonose, campilobacteriose, a BVD, tuberculose e brucelose. Ela faz todos esses testes, aí sim, todos negativos, elas vão entrar para o rebanho residente. De todos esses que você falou, eu conheço o ABVD, é uma abreviação de...
diarreia viral bovina. Diarreia viral é isso que eu bovina. não Que é lembrava. sempre associada à IBR, é a Isso. diarreia infecciosa. Ela vai atrapalhar o animal Sim. na parte reprodutiva, um animal que vai sempre ficar, não refúgio, mas um animal bem atrasado. E todos esses exames você tem que apresentar para o MAPA, para o Ministério, Exatamente. para daí ela se tornar de fato uma doadora. Exato, para manter o status da central, o status sanitário, eu tenho que comprovar que todos aqui são negativos. Perfeito. Então a quarentena faz a sua função, Sim. que é barrar qualquer animal positivo em alguma dessas doenças. Então isso é feito lá quando Bezerra, aqui já passaram por isso. Já passaram, todas são aptas sanitariamente. Aqui, teoricamente, então elas estão esperando ganhar peso, entrar na puberdade para subir para o barracão e começar a aspirar. Exato, e produzir os embriões. Vamos lá ver o barracão? Bora lá. Perfeito. Então, Ricardo, aqui é o gado europeu, né? Sim. Ele fica preso aqui por questões de clima, né? É um gado que não está acostumado com clima tropical, que nem as zebus que a gente já visitou. Sim. E aí eu queria que você explicasse um pouco como funciona esse barracão aqui, por que elas ficam presas, se tudo que é feito nelas é aqui, coleta aqui. Sim, então, o nosso protocolo, esse animal chega na fazenda, passa pela quarentena, ela permanece na área externa até os 12 meses. Com o primeiro cio dela, a gente vê que ela é apta reprodutivamente, ela entra nesse galpão e permanece pela vida inteira aqui dentro. Que é aquelas que a gente viu lá fora, né? Exatamente. E aí vem para cá. Vem para cá. A questão do barracão é para dar um conforto térmico para esses animais, porque como ele veio de um país do hemisfério norte, ele está acostumado com o clima frio. E aqui dentro é um desafio assim, menor para elas, ou seja, eu tenho temperatura controlada, umidade controlada e não tenho estresse térmico que afeta diretamente a produção desses animais. Então, o ócito ele é muito sensível à questão de mudança de temperatura. O animal ele não vai converter em embriões se eu dar um desafio muito grande para ela. Entendi. Então a gente mantém elas aqui dentro e todo o manejo é feito aqui. Vacinação, pesagem, a dieta é controlada. Então ela não sai desse galpão aqui, ela permanece 24 horas por dia. E quando você fala em produção, você foi claro, mas só para retocar, é produção de ossos, não é produção de leite, porque aqui não tem bezerro, né? Elas estão só como doadoras. Exatamente, elas são doadoras genéticas. A gente não insemina, a gente não tem nenhuma vaca prenha aqui dentro. Tá? Elas estão aqui pela característica genética que ela possui e a produção de embrião é para comercializar essa genética de alto desempenho que elas possuem. Podemos falar que aqui está dentro das melhores vacas do mundo da raça holandesa? Exatamente. Com a questão da genômica, avaliação genética, hoje a gente tem um núcleo que é considerado um dos principais do mundo falando em genética, né? Então a função desse rebanho é melhorar a genética do Brasil, tá? Evoluir a genética de leite que a gente pretende vender para os produtores do Brasil. Então esse rebanho aqui tem cerca de quantas vacas? Esse rebanho, 85 vacas hoje. É onde vão sair os embriões dos melhores gado, o melhor da raça holandesa para o Brasil inteiro. Exatamente. Talvez até para o exterior. Exatamente. Então a gente tem o status sanitário para fazer essa comercialização e a função desse rebanho como um todo é melhorar a genética do produtor. Tá? Ele já possui os animais dele, ele quer evoluir, ele adquire essa genética para dar um salto muito grande na evolução aí de produção de leite, no caso das holandesas. Posso dizer que aqui é um banco genético, então? Um banco genético. Dos melhores que tem. Dos melhores que nós temos por uma seleção muito apurada mesmo, uma seleção que levou muito tempo para ser feita, pode ser adquirida facilmente. Agora nós estamos na girada, hein? Turma de giro bonita, hein, Elinho? Aqui tem genética boa, né? Muito boa. A gente foi e pensou esses animais nos principais rebanhos de criadores de gir, né? Todos os animais com prova genômica, tá? Então a gente tem o genoma desses animais, a gente tem ciência de todo o nível genético desses animais. Para serem doadoras tanto para a raça gir quanto usando touros holandeses para fazer o girolando meio sangue. Então aspira elas para pôr o sêmen do holandês e começar o girolanda dali para diante. Ou o gir para fazer o gir puro. Gir puro. Inclusive elas, você estava me explicando, servem para reposição da própria ABS. Sim, de doadoras. Reserva algumas coletas, né, Micai?
Sim. para fazer, para usar, para produzir os embriões próprios. Isso. Bacana. Então, a reposição de plantel é com os touros próprios, os principais touros da bateria da ABS, para fazer o acasalamento direcionado. Tá? Essas vacas ocorre da mesma forma, o produto ela vai para uma central parceira e elas chegam aqui desmamadas, porém um pouco mais velhas, com 7 meses de idade, que elas chegam aqui para começar a parte de reprodução. O embrião transferido vai igual como as holandesas ali. Exato. Tá, entendi. E ela vem um pouco porque ela fica no pé da receptora, a bezerra. Sim. Tá? Aí chega aqui, é o mesmo protocolo sanitário para todos os animais. Tá? Isso é bem rigoroso para que ela tenha o status para ser uma exportadora de Aquela embriões coisa também. da documentação, tudo em ordem das doenças, para estar Exato. tudo negativado e ela ser doador. Ser doador. Embora o giro é mais resistente, né, Micai? Muito mais resistente. É um animal de país tropical, né, um zebuíno adaptado a temperaturas, né, a toda a questão de estresse térmico, produz muito bem. Então é uma raça aí para endoectoparasita. Mais resistente, né? Muito mais resistente. Então e a gente tem uma procura muito grande dessa genética por alguns países bem próximos aí, Colômbia, Costa Rica. Linha do Equador. Exato. A gente Porque é exporta um animal que desses países. aguenta mais. Exatamente. E o Elinho e Ricardo, vocês estavam falando do genoma. Explica como que a gente mapeia esse genoma, através do que do animal? Você coleta um pedaço da cartilagem? Geralmente existem 2 tipos de material que a gente coleta. Pode ser o pelo da vassoura do rabo, né, o bulbo do pelo, que tem material genômico ali, genético ali, ou então uma coleta de um fragmento de cartilagem auricular, da cartilagem da orelha do animal. E isso aí vai num tubetinho, num vidrinho, num recipiente próprio, com meio de cultura próprio. O pelo ele vai aberto, sequinho já, né? Isso vai para limpo. fora? É o laboratório aqui mesmo? Existem, a ABS usa muito no laboratório da Dinamarca, né? Ou então dos Estados Unidos. Temos parceria com a Zoetis, por exemplo, em algumas plataformas genômicas que a ABS não tem, por exemplo, como o Nelore, como o Girolando, né? Então é feito pelas Zoetis. No caso do holandês, a gente faz nos nossos laboratórios. Entendi. Também com a plataforma genômica ABS. Então todo o nosso gado aqui da ABS, tanto o reprodutor macho quanto a doadora fêmea, são mapeados geneticamente. Sim. Tem o genoma decifrado. Sim, exatamente. Isso que dá uma qualidade da genética, de você poder trabalhar com a gente acasalamento. assegurar que aquele fenótipo que a gente está vendo realmente se confirma através da genética e vai ser transmitido para a progênie. Sim. Em falar em transferido para a progênie, como é que funciona as ferramentas da ABS no que tange ao produtor? Você tem um sistema de fornecer essa genética de parceria? De que forma? Parece que tem 2 formas que você estava me explicando. Nós temos vários modelos de negócio, né? Tem aquele que compra, ele vem, compra o sêmen, a gente entrega, ele tem um inseminador dele, né? Nós temos programas de acasalamento de várias raças, né, no Girolando, no Nelore, no holandês, tem o GMS, que é um sistema já bastante antigo, já da ABS, e a gente provê esse serviço. E mais recente a gente tem um programa chamado Gene Advance, onde é uma forma totalmente disruptiva, diferente de fazer negócio com o produtor, que a ABS não vende o sêmen. A ABS, ela entrega, a gente faz um contrato e a gente se compromete a entregar um certo nível de melhoramento genético. Então aí, com isso, a gente consegue usar todas as nossas estratégias genéticas que nós vimos aí no decorrer do dia. Sêmen convencional, sêmen sexado, embrião, as provas genômicas, todos os animais da fazenda dos parceiros aí são genotipados, né? Então a gente entrega o sêmen sem vender o sêmen e o produtor nos paga através do nível genético que a gente entregar, validado pela genômica. Entendi. É uma maneira única de fazer negócio. Um sistema bom para você fazer o melhoramento genético para a pessoa. E a ABS, ela não está só fazendo parte ali do negócio, ela é comprometida, ela está realmente comprometida com os resultados que vai entregar para o produtor, porque se ela não entregar, o negócio não vai se sustentar.
Entendi. Só para exemplificar, para ficar claro para quem está nos assistindo, eu tenho ali minha fazenda, resolvi tirar leite e comprei 30 vacas de gado de leite, ou seja, vamos falar do holandês, vai. Comprei 30, comecei e aí eu quero, mas não entendo, quero melhorar geneticamente. Eu posso entrar nesse projeto de genoma, não preciso ir lá e ficar tentando estudar qual touro é melhor, ou pedir uma assistência. Eu posso entregar esse compromisso para vocês? Hoje esse programa, como ele tem uma demanda muito grande de mão de obra, de serviços técnicos, a gente tem um limite mínimo de número de animais para entrar no programa, né? Mas é por aí. Se você tem o rebanho, porque hoje, com a quantidade de informações que existe, quando você compra um tubinho uma dose de sêmen, não é só um tubinho cheio de espermatozoide, não. Tem muita tecnologia embarcada ali, tem muita coisa por trás do que a gente está entregando e muita coisa a ser feita com o que a gente está entregando. Então, toda a estratégia genética do rebanho é muito difícil para o produtor que tem que plantar, tem que adubar, tem que regular a plantadeira, tem que saber de ordenhadeira, criar bezerra. Ele já tem muita coisa na cabeça, né, de compromissos com a fazenda, e isso alivia ele na parte da decisão genética. Ele só nos fala, não, eu quero chegar aqui, eu quero um animal desse jeito, que produza isso aqui, a gente vai usar a estratégia genética para entregar o que ele precisa. Perfeitamente, entendi. Ele pode ficar descansado, ele entregando na mão de uma central como essa, ele tem a chance de ter um salto genético sem se preocupar muito nos detalhes, tendo a própria central se preocupando com isso. Exatamente. Muito bom, muito bom. E esse gado gira aqui tá de parabéns, colosso. Você estava me falando, Ricardo, Sim. Elas são, as Nelores e as Girs produzem mais oócitos do que o gado europeu, é isso? Sim, sim. Na verdade é a questão, o gado zebuíno, pela seleção genética, é um gado muito mais fértil, então ela produz um volume maior de ócito, consequentemente um volume maior de embriões, né, com uma conversão muito boa. Então a gente aspira essas vacas aí a cada 30 dias e a gente consegue fazer um estoque de embriões. Certo. Então, ela produz mais, né? Você acaba tendo ócitos mais viáveis e com isso mais embriões. Mais embriões, disponíveis. Perfeito. Isso também, como estratégia genética, é um produto pronto que o criador compra, o produtor compra da gente e ele assegura que comprando esses embriões, em uma geração, ele transforma completamente a genética do rebanho dele. Certo. Coisa que ele demoraria 15, 20 anos para fazer, em uma geração ele já tem acesso ao mais alto nível genético Fantástico. do país. Essas aqui são Girs, por serem Girs, estão aqui, são doadoras, mas as holandesas, elas vão ficar dentro do galpão, numa coisa mais climatizada, mais para o clima europeu, é isso? Exatamente. Nery, quero terminar o nosso programa aqui, junto contigo, agradecer muito aí toda a atenção que toda a sua equipe deu para nós, através do Elinho, que nos conduziu até aqui, Uberaba, a ABS, fizemos um programa de cunho técnico para servir para os alunos, para servir para o público em geral, saber o que é o fomento da pecuária no Brasil. E eu queria terminar com você justamente nesse sentido. Nós já vimos tudo, assim, tudo entre aspas, vimos muitas coisas relacionadas à coleta, a processamento de sêmen, a processamento de embrião, ao mercado, aos núcleos da doadora, mas de você eu queria saber uma coisa mais ampla, uma coisa, o que é a pecuária no nosso país, o que é a pecuária no mundo, o que é a produção desse alimento no mundo e o que a ABS representa dentro desse mercado. Eu queria saber uma explanação geral sua sobre isso. Plínio, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua visita, ficamos honrados e as portas estão abertas para você e para a sua equipe, sempre que precisar. A pecuária de corte e leite mundial é um fator importante, né? Saiu um estudo recente de que a cada 10 pessoas, uma vive diretamente da pecuária,
Você imagina 10% da população mundial vive diretamente da pecuária, né? Um alimento de alta qualidade, a carne e o leite são alimentos primordiais, né? E a função da ABS é exatamente prover o mundo, melhoramento genético para que possa prover o mundo com esse alimento de qualidade. E você vai encontrar, eu acho que você encontrou nessa empresa, muita inovação e pioneirismo. E inovação e pioneirismo estão no DNA dessa empresa, né? E eu tenho como te provar isso, né? É uma empresa que nasceu em 1941, né? Nosso fundador, Rockefeller Prentice, fundou essa empresa. Esse tempo, Plínio, era sêmen a fresco, somente sêmen a fresco, né? A ABS, ela desenvolveu a técnica de congelamento de sêmen. Em 1953, nasce o primeiro bezerro nascido de sêmen congelado. Deram o nome de Frost, congelado a ele. Mas esse sêmen congelado ele era restrito à central de inseminação, né? E a ABS, junto com a Linde, aquela central de gases, ela desenvolveu o projeto e criou o botijão de sêmen, o botijão criogênico, o botijão de nitrogênio. O nosso fundador, Rockefeller Prentice, um humanista de primeira qualidade, ele não patenteou o botijão, ele deu à indústria da inseminação a chance de crescer, de alcançar todos os lugares, né? E assim nasce a ABS, uma empresa pioneira, inovadora, com uma característica de olhar a sociedade, olhar com carinho a sociedade, o lugar que nós vivemos. E daí veio, por exemplo, o clone. O primeiro clone do mundo não foi a Dolly. A Dolly nasceu primeiro que a gestação da ovelha de 5 meses. O primeiro clone concebido no mundo foi feito pela ABS de um bezerro que leva 9 meses para nascer. E essa história de inovação e pioneirismo não para. O GMS foi o primeiro programa de avaliação linear criado pela ABS e depois copiado pela Associação Americana de Gado Holandês como um programa padrão de desenvolver o teste de progênio. Avaliação linear para se fazer teste de progênio. Muitas inovações na ABS. E aqui no Brasil, esse local que nós estamos aqui, ele nasce em 1972, nas mãos do Bradesco, mas em 1996, o Bradesco representava a ABS, em 1996 a ABS compra esse local, vira ABS e aí começa um processo de inovação tremendo no Brasil. E você viu isso por aí, né? Nós temos aí, lançamos o sêmen sexado, uma tecnologia própria, entramos no mercado de embrião, criamos um núcleo genético, desenvolvemos um embrião de transferência direta com uma tecnologia própria. E são inúmeras as inovações e as demonstrações de pioneirismo dessa empresa, o que faz da gente uma empresa única no mercado, não mais uma central de inseminação, mas uma central de biotecnologia, a maior central de biotecnologia do Brasil. Com um compromisso muito grande com o nosso cliente, um compromisso maior ainda com a sociedade que nós vivemos. Hoje nós somos, a ABS Brasil é a segunda maior importância dentro da empresa, só perde para o tamanho da ABS Estados Unidos. E aqui nós temos, no Brasil, a pecuária do Brasil, ela é o maior rebanho comercial do mundo. Segundo os dados da Asbia, 23-24% das vacas de corte são inseminadas, alguma coisa em torno de 15% só das vacas de leite são inseminadas, ou seja, o Brasil ainda tem muito caminho pela frente. A ABS pretende contribuir ativamente para o melhoramento genético bovino, que no tema sustentabilidade, que a pecuária está sempre na berlinda, melhoramento genético, Plínio, é tudo em relação à sustentabilidade, porque melhoramento genético é exatamente produzir mais com menos. Não é nem mais com o mesmo, é mais com menos. Então a nossa contribuição para também criar uma pecuária mais sustentável
ela está diretamente relacionada com o melhoramento genético e com a missão de cada uma das pessoas que você encontrou aqui nessa empresa. Perfeito, perfeito. Resumiu muito bem o que a gente conhece e o que a gente assiste ao longo de todos esses anos que você bem enumerou aí e elencou. Uma empresa vanguarda, uma empresa que lança produtos novos, sempre buscando tecnologias novas. E assim, nós estamos, vou falar nós, porque eu me senti hoje do time da ABS aqui visitando vocês, tendo já feito estágio aqui, tendo visto meus alunos estagiando e trabalhando aqui. Estamos no Brasil inteiro. A ABS hoje tem serviços no Brasil inteiro. Nós estamos em todos os estados. Nós estamos com 135 representações comerciais. Cada um desses 135 representantes, eles têm as suas equipes, ou seja, é um total de mais de 600 pontos de venda no Brasil, em todos os estados brasileiros. Nós estamos com a central aqui em Uberaba, que tem semi-convencional, sexado, embrião, núcleo genético para produzir embrião. Nós temos um laboratório em Sinop, um laboratório em Cuiabá, um laboratório em Mogi, somente dedicado à pesquisa. Então, e com a nossa capacidade logística de atingir qualquer estado, qualquer região do Brasil, qualquer cidade brasileira, qualquer município, por mais longínquo que estejamos. Então é isso, Nery, muito obrigado, agradeço muito a atenção de todos vocês, foi muito legal estar aqui, todos me atenderam muito bem, todos os setores, todos os técnicos, foi uma instrução o dia inteiro, aprendi bastante, reaprendi algumas coisas e foi muito bom estar com vocês, muito obrigado, viu? Obrigado. E amanhã tem feira agropecuária, né, no Parque Exposição. Vamos lá amanhã? Da BCZ, isso, porque está convidado para o café da manhã. Nas feiras agropecuárias aqui na Mega Leite, a ABS passa para os tratadores um café da manhã que começa às 5h30 da manhã. Quem sabe vocês acordam cedo, vai tomar café com a gente. Então vamos fazer isso. Vamos terminar o programa amanhã, lá na exposição, levando um café da manhã para a turma dos tratadores e conhecer mais um pouquinho dessa história de genética e de fomento. Nós estamos aqui nessa exposição, é a segunda, conta para nós. É a segunda Expo Leite, organizada pela BCZ, né, das raças zebuínas de leite, né, raças zebuínas leiteiras. Então tem girolando, tem guzerá, né. Aqui já não tem muita coisa da expressão da genética trabalhada dentro das centrais, sim, da própria daqui ABS. Provavelmente animais, você vê dessa fazenda aqui, São José do Cancã, da família Coelho Vitor, de onde vieram muitas das doadoras que nós vimos lá no nosso núcleo, né? É uma fazenda que tem muita expressão, né? Então daqui vão sair animais de grande expressão genética, vão sair touros de central, vão sair vacas que vão ser muito boas doadoras de embrião. Então, essa é a continuidade do trabalho genético que está a campo e que está espalhando pelo Brasil. Né? Exatamente, eles usam para fazer a amostra do que tem de mais elite da genética, né? E é onde também, para os produtores, é uma excelente vitrine para eles mostrarem o trabalho, venda de animais, né? Fazer o network entre os criadores. Sim, é um ponto, você vê, aproveitando essas exposições, né? No caso do zebu, que tem uma expressão muito grande em outros países de clima tropical, países da América Latina, América Central, países da África, Ásia, sempre tem muitas comitivas desses países que também vêm para o Brasil atrás dessa genética também. Uma coisa internacional, então. Sim, né? Cria um ambiente muito maior do que simplesmente uma amostra aqui local. E ontem nós conversando, tá tendo também o torneio leiteiro. Sim. Diz que teve uma GIR que chegou a 80 litros. 84 litros, é dessa fazenda também. Dessa fazenda. GIR pura. Pura. É isso aí, Elinho. Eu vou
terminar o nosso programa BioAgroVet meio já sem voz, porque foram 2 dias de gravação muito intenso. E quero te agradecer. Que é isso, é uma alegria pra gente. Eu queria te dar os parabéns pelo que você faz de uma maneira assim, digamos, altruísta até, né? De sem interesses comerciais, de divulgar o mundo do agro, né? A importância do agro para garantir, inclusive, a sustentabilidade, garantir a alimentação da população, garantir que o mundo continue girando e crescendo. Exatamente. Eu que agradeço, obrigado também pelo elogio. E é isso, pessoal. O BioAgroVet fica por aqui, um pouco sem voz. E lembrando, o BioAgroVet é um programa que traz conteúdo da biologia. Vimos muita biologia dentro dos laboratórios, biotecnologia, vimos processamento de sêmen, de embriões, laboratórios lacrados com equipamentos de ponta, equipamentos internacionais que só a ABS tem, comandada por biólogos veterinários, zootecnistas e agrônomos. Então o BioAgroVet está nisso, está na biologia, na agronomia. O que esses bichos estão comendo tem tudo a ver com a agronomia, a pastagem, a silagem, o cuidado do trato e a medicina veterinária, que é que cuida desses animais e que traz boa parte do alimento da população humana para a mesa do consumidor. Deixo aqui meu muito obrigado, desculpa pela voz, mas valeu muito. Até o próximo programa.